Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui para mais uma leitura. Estamos aqui todos os dias, né? Interpretando as cartas, passando mensagens, ajudando todo mundo com os nossos oráculos. Então, se você está conhecendo o canal agora, não deixa de se inscrever, ativar as notificações e também colocar o seu like no vídeo. Tudo isso é muito importante para você contribuir com o canal, além do seu comentário depois para a gente interagir, certo? Bom, temos a nossa mesa aqui com dois decks de baralho cigano, como vocês estão vendo, também arcanos maiores do tarô. Então já vai vendo qual é o baralho com a pedrinha que chama mais a sua atenção para você ganhar a sua mensagem com a gente nesse vídeo. Nós temos o baralho da esquerda com uma ágata roxa, baralho da direita com olho de tigre. Então já começa a escolher enquanto eu vou dizer qual é o nosso tema aqui, do que a gente vai falar hoje. Ele ou ela vai me procurar no que está pensando. Então, nós temos duas perguntas para responder, tá? Você que de repente gosta de alguém e percebe que está faltando atitude, né? A pessoa não te procura, não tem iniciativa, então você querendo saber se isso pode acontecer, se essa energia se apresenta entre você e a pessoa de quem você gosta, para esse movimento acontecer a dois, tá? Então a gente vai responder isso, além de pesquisarmos também o que está passando pela cabeça da outra pessoa agora, no que está pensando em relação a vocês, né? Ou de repente em circunstâncias da vida que possam interferir na parte afetiva. Então a gente vai responder isso usando o baralho cigano, complementando com o tarô, certo? Então vou começar a fazer a nossa leitura só passando aquela instrução que é muito importante aqui para quem está chegando agora, participando pela primeira vez, né? Eu começo pelo baralho da esquerda, pela opção da esquerda, então se for essa a sua escolha, já fica comigo, já vamos direto aqui para você começar a ganhar a sua mensagem. Se você fizer a escolha da direita, dá uma olhadinha na descrição, porque aí eu coloco aqui abaixo o tempo em que eu começo a leitura da esquerda e o tempo que eu começo a leitura da direita, certo? Então, isso é importante porque você não precisa assistir o vídeo inteiro. Aí você avança, vai lá direto para a sua mensagem, porque eu vou pegar cada baralho aqui com calma, passar bastante informação. Aí, se você fizer a escolha da direita, você dá uma avançada, vai lá para frente no vídeo, até chegar no tempo que está informado aí para você ter a sua mensagem, certo? Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo baralho da esquerda, tirando a nossa ágata roxa, e o baralho da direita está lá em cima, tá? E o tarô eu vou deixar aqui também, depois eu vou pegar ele para complementar o que o baralho cigano vai nos mostrar na mesa. Pulou uma carta aqui, não tem problema, a gente volta e segue embaralhando. Então embaralhei para vocês, cortando um monte, vamos às cartas. Ele ou ela vai me procurar, no que está pensando? Quais as ideias que passam pela cabeça, né? No contexto aí a dois, envolvendo o que vocês podem viver juntos. Então, temos assim, para a gente poder conversar com o baralho cigano primeiro, tá? Então, duas linhas de cartas. Aqui a gente vai ver sobre procura, nessa linha de cima, certo? Se nesse momento essa energia se apresenta de atitude, iniciativa da outra pessoa com você, na linha de baixo, no que ele ou ela está pensando. E aí depois eu uso o tarô para colocar um arcano aqui complementando. Então vamos lá. Primeiro é o baralho cigano, vou abrir todas as cartas. Na linha de cima, aqui, né, para a gente falar sobre procura, temos peixes, caixão e montanha. Na linha de baixo, sobre os pensamentos, temos pássaros, chicote e criança. Então, vamos lá, começando a interpretar para te responder. Ele ou ela, então, vai te procurar? A gente entende a seguinte situação aqui. É um cenário bem fechado agora, tá? Com a presença aqui da carta do caixão e das montanhas, né? Nós até temos os peixes ali, que é interessante, isso não é ignorado, porque é uma energia de prosperidade, então pode trazer motivação, certo? Mas a gente vai analisar isso dentro de um todo aqui. É uma pergunta para a linha de cima, outra pergunta para a linha de baixo, mas tudo isso aqui se complementa, faz parte do mesmo tema que a gente está interpretando, analisando, tá? Então, a gente tem aqui grandes dificuldades entre vocês agora, com
a montanha com o caixão, né? A montanha mostrando barreiras, a outra pessoa de repente vendo dificuldades, então faltando a disposição para ter uma atitude, para querer de repente superar situações agora, de repente deixando mais para depois. A carta do caixão fala sobre um afastamento aqui, né? Bastante gente olha para o caixão e fala, é término, né? Isso é uma palavra-chave. A gente está respondendo aqui uma pergunta e nós temos apenas uma carta entre outras que vai formar um conjunto, né? Então a gente não pode só olhar para uma carta e pegar ali a palavra-chave dela, tá? O caixão, nesse contexto aqui, está mostrando um distanciamento da outra pessoa com você, tá? Um certo afastamento, a falta de conexão afetiva para colocar as coisas em andamento agora, tá? Muito por conta aqui desse cenário da montanha, de dificuldades. Por quê? A carta da montanha retrata essa situação de dificuldades a dois na visão da outra pessoa, né? E tudo depende de como se olha para essa montanha. Então, como a pessoa está olhando para a montanha? Com a disposição de encarar como desafio para superar ou como obstáculo? Mais como obstáculo agora, eu diria, tá? E por isso é que de repente a coisa dá uma esfriada, a esse distanciamento afetivo aqui mostrado pelo caixão. Mas na visão da outra pessoa, não é uma ideia que é descartada, porque temos exatamente a energia de prosperidade dos peixes. Então, nós temos alguém que pensa em te procurar, mas que não vai fazer isso agora, tá? O mais provável é o de não fazer isso agora, tá? Então, é aquela ideia que fica ali no stand-by, digamos assim. Eu até penso, né? Vamos nos colocar aqui na posição da outra pessoa. Eu até penso nele, eu até penso nela, mas enfim, isso é para depois, não é um assunto que pertence ao agora, que não pertence ao presente para mim. Vai ficar para depois, tá? Então, mais ou menos nos colocando na posição da outra pessoa, essa é a ideia, tá? Então, nós vemos alguém que tem você em mente, tá? Com essa energia aqui do que pode dar certo entre duas pessoas, mas não diante do cenário atual, não diante das dificuldades presentes. Nesse momento, a carta do caixão está aqui falando que falta conexão, tá? A outra pessoa não tem a motivação de querer de repente superar dificuldades que está aí encontrando para poder se dar bem com você agora, tá? Então, por isso, de repente, uma ausência, uma distância, um afastamento, você querendo uma atitude da outra pessoa que não acontece, porque a gente percebe a outra pessoa sem a disposição para lidar com as situações a dois, tá? E no que está pensando? Então, complementando aqui com pássaros, chicote e carta da criança. Olha só, nós temos aqui o chicote, que é uma carta sobre contrariedade, né? Vai fazer muito sentido aqui, por exemplo, para quem brigou, né? Então, se você estava se relacionando, teve um problema a dois, uma discussão, uma briga, enfim, alguma coisa aconteceu, foi cada um para um lado, né? E aí você de repente fica sem coragem de querer procurar a pessoa, acha que é o papel dela de te procurar e quer saber se ele ou ela vai te procurar. Então, afinal, é o que a gente está respondendo aqui, né? E aí, o que que acontece? A gente tem essa energia presente, então, de repente aqui de um emburrado com o outro. O sentimento existente ainda, as intenções existentes, mas um para cada lado e deixando as coisas para depois, tá? Então, isso daqui fazendo parte do contexto do que ele ou ela está pensando, para quem passou por algum tipo de problema a dois, de briga, de discussão, vai fazer mais sentido aí, tá? Aí a gente tem a outra pessoa ainda dentro dessa energia, que de repente mostra o quê? Mágoa presente, ressentimento, dificuldade de transmutar aquilo que não foi legal entre vocês, tá? E adiando as situações aqui. A carta dos pássaros falando sobre o tempo, realmente deixando para depois, então deixando passar mais tempo. Por isso é que nós já começamos a encaixar as cartas agora, combinar tudo aqui, porque a gente falou lá na primeira linha, né, sobre procura. Ele ou ela vai te procurar? Vimos que é alguém que tem você nos pensamentos, carta dos peixes aqui, né? Ainda considera as situações que podem dar certo a dois, mas sem a energia necessária para um movimento na sua direção agora. Caixão e montanha, alguém que vê dificuldades, alguém que se coloca distante, né? Que não está buscando criar nesse momento uma conexão com você, apesar de ter essa energia lá no fundo
né, sabendo que ainda existe algo para acontecer a dois, né? E aí, entrando novamente nos pensamentos, então essa vibração, né, do que deu errado, do que não estava funcionando a dois, uma briga que aconteceu, enfim, dificuldade de transmutar, às vezes sentimentos negativos, uma mágoa que fica, deixando passar, deixando a poeira baixar, né? E a criança que está junto aqui também, que traz esperança, que traz renovação, certo? Então, alguém que tem você nos planos, né? A gente está falando aqui do que ele ou ela está pensando entre vocês. Alguém que ainda considera um futuro entre vocês, porque a criança é sobre futuro, certo? Então, uma pessoa que é, considera o que vocês podem viver pela frente, um novo acerto, né? Aí, enfim, colocar os pingos nos is aí, vocês, um se desculpar com o outro, enfim, novas oportunidades, alguém que considera novas oportunidades entre vocês, um novo momento, mas a gente percebe também, de modo geral, uma pessoa que está sem a atitude para querer resolver, tá? Isso é importante dizer. Agora a gente já entrando aqui nas conclusões, no resumo da sua interpretação, importante falar isso. Você está lidando com alguém que está esperando as coisas entre vocês se resolverem sozinhas. Não é uma pessoa que está demonstrando atitude de querer fazer dar certo. Simplesmente quer que dê certo, mas sem precisar fazer nada para isso, tá? Então, aí é o ponto delicado da coisa, né? Digamos assim. Por quê? Por um lado, nós vemos as intenções com você, mas é alguém que fica só deixando para depois e fica vendo se a coisa vai dar certo, se vai se resolver por si só. Não é aquela pessoa que chama a responsabilidade de querer fazer, de querer resolver. Eu tenho esse sentimento, então eu vou fazer valer, né? Eu vou reconhecer a minha parte, os meus erros, sabe? Essa coisa de atitude, que é o que a gente gosta de ver nas pessoas, parece estar faltando aqui na pessoa de quem você gosta, né? Por quê? Sobre procura, nós já vimos a carta dos peixes ali mostrando uma energia que no fundo a pessoa sente com você, que ele ou ela sente com você, que pode dar certo, mas não são cartas que mostram atitude, tá? Caixão e montanha, são cartas que mostram alguém vendo dificuldades e sem querer se mover ali para fazer as coisas, tá? Aqui nos pensamentos, alguém que deixa para depois a carta dos pássaros, ela tem uma ideia de alguém que quer estar junto, tem uma ideia de companheirismo aqui também, mas isso do tempo, né? De cada coisa na sua hora, então tudo bem, vai se resolver, não preciso fazer nada agora. E também a dificuldade de deixar para lá, às vezes, de simplesmente esquecer, dificuldade às vezes de perdoar algum erro que possa ter sido cometido aí, né? Mas as intenções aqui, olha, a esperança de que vocês podem viver dias melhores, né? De que vocês podem recuperar de repente aqui uma alegria para caminharem juntos ou que vocês possam conquistar isso, tá? Então nós temos esse tipo de situação, uma pessoa afim de você, mas sem demonstrar atitude, sem querer fazer o movimento que é necessário para as coisas acontecerem, tá? Então você precisa avaliar esse contexto, né? Como é que você acha que pode funcionar para você lidar com uma pessoa que quer que as coisas funcionem, mas sem fazer a própria parte para funcionar, tá? Aí é um impasse onde as coisas podem acabar caindo a dois, tá? Então assim nós respondemos para você aqui, né? Então ele ou ela vai te procurar? Vimos que não nesse momento, vimos aqui intenção, mas falta de atitude para isso, tá? E no que a pessoa está pensando, então? Nas possibilidades entre vocês, na vontade de estar juntos, né? De ter a companhia, mas também de não querer resolver as coisas ali e de guardar mágoas, né? De sempre ter aquela coisa ali de ressentimento também, dificuldade de transmutar isso, tá? Então, são situações que acabam gerando impasses entre duas pessoas, né? E aí, às vezes, fica cada um para um canto, sem precisar. Era só mais atitude que dava para resolver, mais boa vontade que dava para resolver, e a gente percebe isso nesse momento faltando aqui entre vocês, ao menos no que diz respeito ao posicionamento da outra pessoa, tá? Então, com o baralho cigano a gente viu tudo isso, agora eu vou colocar o tarô para a gente dar uma olhada na energia entre vocês aqui, complementando tudo que o baralho cigano já mostrou. Aí a gente vê se o tarô vai trazer um arcano que vai combinar com tudo que já foi dito, né? Para a gente manter o raciocínio, ou se o tarô vai simplesmente proporcionar uma informação adicional aqui. Então vamos ver. Abriu entre vocês a lua, tá? A lua
é uma carta que no tarô é delicada, né? Que ela sempre mostra expectativas que são criadas, às vezes a gente idealizando muitas coisas para viver, mas muito disso representando ilusão, né? E sempre um risco de a gente se decepcionar exatamente por criar expectativas, deixar de prestar atenção no que é real, no que está de concreto para nós, né? E também um desprendimento muitas vezes da intuição. Então, seguir a própria intuição, ouvir o que a sua intuição diz, é importante aí, né? A gente está percebendo, conforme foi visto, impasse aqui. Alguém afim de você, né? Tem uma energia ali sentindo que pode dar certo dentro da ideia da procura, mas faltando atitude. Vimos alguém que pensa no futuro entre vocês, a carta da criança, mas também que ao mesmo tempo pode guardar mágoas, que tem dificuldade de perdoar. Então, assim, eu acho que existe uma tendência aqui, conforme o que está sendo mostrado por essas cartas, de situações que acabam sempre dando uma travada em algum aspecto, na relação, no andamento das coisas, né? Por quê? Por qualquer problema que aconteça, de repente a pessoa já cria um impasse, já cria uma situação, né? Principalmente se você lida com alguém onde você percebe esse padrão de comportamento, situações repetitivas assim, então o que essa carta da Lua está pedindo para você? Prestar atenção nisso, não ignorar o que há de concreto para você, o que há de concreto entre vocês, ou seja, o que a outra pessoa te demonstra de fato. Porque muitas vezes, por gostarmos de alguém, a gente tende a ignorar as atitudes da outra pessoa e fica só esperando que um dia vai mudar, né? Então aí é onde pode residir as ilusões, as expectativas que nós criamos e o risco da decepção, porque as expectativas de repente não se cumprem. Então a carta da Lua te pede para colocar nesse momento os pés no chão e analisar com mais racionalidade, né, as atitudes da outra pessoa com você. Né? É alguém que supre o seu emocional? É alguém que supre as suas necessidades afetivas? É alguém que te demonstra amor? É alguém que te respeita? Você precisa encontrar as respostas para essas questões aí, dentro da sua avaliação do comportamento da pessoa que você tem ao seu lado, ou da pessoa que você gostaria que estivesse ao seu lado nesse momento, tá? Tudo isso vai te ajudar a chegar a conclusões que são mais assertivas para você, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que vai dar errado? Né? O que você de repente pretende viver com ele ou com ela? Não necessariamente. Pode dar certo, tá? Mas a gente está percebendo uma situação dentro da qual alguns impasses acabam aparecendo entre duas pessoas. Por você lidar com alguém que sente que pode rolar entre vocês, mas que deixa que falta atitude, né? Que não tem iniciativa para resolver ou para fazer acontecer, e uma pessoa com uma certa tendência a guardar rancor com muita facilidade, dificuldade de deixar para lá. Então, assim, é aquele negócio de por qualquer coisinha já criar um problema, sabe? Dramatizar, entende? Então, isso pode criar realmente impasses entre vocês e desgastar o emocional. Então, você precisa avaliar a força do seu sentimento, né, para chegar às suas conclusões com esse alguém de quem a gente está falando aqui. Se você concluir que tudo bem, que você está disposta, está disposto a lidar com, de repente, um gênio difícil da outra pessoa, um orgulho da outra pessoa, porque você gosta muito, faz todo sentido para você esse sentimento, ok, né? Agora, se você acha que já está numa certa altura da vida aí, onde não tem paciência para certas coisas, para caprichos, né, da outra pessoa, para dramas, né, de repente chantagens emocionais, então você já precisa talvez rever aí o que você pretende viver com ele ou com ela, tá? Com as cartas que nós vimos aqui, tivemos então as informações para chegarmos a essa ideia para você. E essa foi a nossa leitura, então, para todo mundo que escolheu o baralho da esquerda na mesa, complementado ali pelo arcano maior da lua no tarô. Vamos recolher tudo agora que está aqui, partindo para o outro baralho, para outra opção da mesa. E aí eu vou voltar o arcano da lua, que a gente vai embaralhar de novo depois e colocar para a galera que fez a opção do outro baralho. Então, agora sim, galera que escolheu o baralho da direita, né? Espero que você tenha seguido a minha instrução aí, senão, olha, a gente está agora com 19 minutos do vídeo e nada do que eu falei ainda foi para você. Será para você a partir de agora, tá? Então, tirando o nosso olho de tigre, vamos lá.
Embaralhei aqui, cortando. E vamos fazer a disposição das cartas do mesmo jeito que eu fiz para quem escolheu, então, o baralho da esquerda. Aí nós temos duas linhas aqui com baralho cigano. Na linha de cima, a gente vai ver sobre procura, né? Então, aqui nós temos ele ou ela vai me procurar, para responder com a linha de cima. E na linha de baixo, nós vamos ver sobre pensamentos, no que ele ou ela está pensando, tá? Então, são duas perguntas, uma linha para responder cada uma, mas tudo faz parte do mesmo tema, então todas as cartas vão se combinar aqui dentro, tá? Aí a gente vai fazer a leitura primeiro do baralho cigano, depois eu coloco ali um arcano maior do tarô, que está aqui em cima, para complementar aqui no lado, certo? Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui para poder responder para você? Na linha de cima, então, sobre procura, nós temos caixão, cachorro e serpente. Na linha de baixo, sobre o pensamento, no que ele ou ela está pensando, criança, cegonha e raposa, tá? Então, vamos lá, vamos começar a responder. Temos atitude, temos procura nesse momento, dele ou dela com você? Dá pra gente falar que não, tá? Por quê? Até temos aqui essa carta do cachorro, que de repente você olhou, a carta do cachorro é legal, né? Mas olha o que está em volta dela, caixão e serpente, tá? Então, na verdade, o que nós temos é uma situação aqui do cachorro, que seria a de uma relação de confiança, né? De algo positivo, de companheirismo, sendo aqui muito prejudicado porque nós temos essa serpente exatamente ao lado do cachorro, tá? Então, nós temos alguém que nesse momento não está conseguindo confiar em você, ou que não se sente confortável, não se sente à vontade com você por algum motivo, né? E se você está aqui procurando resposta exatamente para a nossa questão proposta, se ele ou ela vai te procurar, é porque não está junto aí, né? Se estivesse junto, não precisaríamos dessa resposta. Então, você está sentindo falta da outra pessoa, quer a companhia. E nós estamos falando de alguém, então, que não está numa boa com você aqui, olha. Cachorro ao lado da serpente. Então, tá faltando uma energia positiva a dois aqui. Tá faltando algo que move, né? Tá faltando, de repente, uma relação de confiança, de algo assim que possa ser mais harmônico entre duas pessoas. Na visão dele ou dela, isso não está acontecendo com você. Então, tá faltando um motivo para a procura. E aí a carta do caixão tá aqui, né? Passando uma resposta negativa para a gente, tá? Porque é uma carta que vai mostrar a falta de conexão afetiva nesse momento para gerar uma atitude com você, de procura, né? Uma iniciativa. Então, a gente percebe, né, um problema que está existindo aqui e que está atrapalhando na visão da outra pessoa, né, um andamento das coisas entre vocês, então acaba tendo a preferência pelo quê? Deixar como está, né? Cada um no seu canto. Então, nós vemos nesse momento esse tipo de situação. Alguém que não te procura por achar que estão faltando, melhor dizendo, ingredientes importantes entre vocês para um entendimento, para compreensão, para fazer valer a pena uma caminhada a dois. Então, na visão da outra pessoa, isso não está presente aí, tá? E agora, vamos ver na linha de baixo. No que ele ou ela está pensando? Criança, cegonha e raposa. Olha só, calma, tá? A gente não terminou a sua leitura, foi só a linha de cima e eu expliquei que todas as cartas se combinam, tudo se conecta aqui, porque são duas perguntas, mas está tudo dentro do mesmo tema. Então, no que a outra pessoa está pensando? Em primeiro lugar, cegonha. Cegonha traz energia de mudança. Então, alguém que está desejando mudanças das situações entre vocês. Então, olha só que interessante que a gente vai falar agora. Alguém que está com essa sensação aqui, mas que não está feliz assim, tá? E existe uma diferença muito grande aí, porque se fosse alguém que fosse indiferente a você, eu não acho que vale a pena, né? Não há confiança entre nós, não há companheirismo, não há uma situação onde um possa contar com o outro, então não vou procurar, não tô afim e tá tudo certo assim e beleza, não tá me fazendo falta. Isso seria uma situação, mas não é o caso, tá? Porque a cegonha, dentro do pensamento dele ou dela com você, traz a energia de mudança. Alguém, portanto, que deseja que a situação entre vocês possa mudar, né? Então, de repente, alguém que quer ter uma nova percepção sobre você.
né? Ou sobre como as coisas podem acontecer entre vocês, né? Esperando que a vida traga novos ventos para que vocês possam ter uma caminhada diferente, para que a energia seja diferente a dois, né? Junto da criança, essa cegonha trazendo todo esse pensamento em relação à mudança, então o desejo de mudança, junto com a criança que é sobre a esperança, então expectativas que a pessoa, que ele ou ela tem com você, né? De que vocês possam se harmonizar, de que vocês possam ter momentos de alegria, pensar no futuro juntos, tá? Então, de repente, uma pessoa que está aqui com algumas travas em relação a você, e isso vai fazer mais sentido dentro de qual situação? Se vocês passaram por um problema que de fato gerou um problema de confiança. Não que um tenha traído o outro fisicamente, tá? Com outra pessoa, né? É claro que essa chance pode existir. De repente você passou por esse tipo de coisa, tá? Enfim, é parte da vida, pode ter acontecido. Mas não estou dizendo que a carta da serpente aqui, nesse problema de confiança, de sentir que vale a pena, vai falar só disso, tá? Às vezes é assim, uma expectativa que um coloca no outro de compreensão, né, de empatia, de companheirismo, de olha, estamos juntos nessa ideia, e de repente uma das partes começa a pular fora, né, ou começa a se comportar diferente do que falou. Enfim, isso vai criando uma dificuldade, né, de harmonização, da ideia de se fortalecer laços de companheirismo, e aí começa a passar a impressão de que não vale a pena, e a carta do caixão aqui está mostrando realmente um distanciamento emocional dele ou dela com você agora, em função desse problema aqui, relacionado principalmente à falta de confiança ou falta de companheirismo, né? O que quer que seja aí, que gera uma situação de conclusão de que não vale a pena, tá? Então a outra pessoa pensando assim, mas não satisfeita com isso, né? Desejando mudança, desejando que vocês possam transformar essa situação aqui juntos. Mas a gente não está vendo alguém que te procura agora para isso, tá? De repente é uma pessoa que está deixando o tempo passar, aguardando que uma oportunidade diferente entre vocês possa surgir e a partir daí uma nova conversa. Enfim, fato é, nós temos aqui um pensamento relacionado ao desejo de mudança da situação que vocês têm hoje, de estarem distantes, né? E expectativas aqui, olha, né? Você nos planos, a carta da criança, um olhar para o futuro, momentos de alegria, de felicidade a dois. Então, alguém que quer buscar essa situação com você, mas está precisando ver diferente, tá um pouco melindrado agora, ou melindrada. Carta da raposa, olha, cautela, também fazendo parte ali do pensamento, do posicionamento. A raposa não age, a raposa observa, tá? Então, é alguém que está agora prestando atenção no seu modo de agir, no seu comportamento, nas suas reações, quer de repente se sentir mais confiante em relação a você, mais seguro ou mais segura em relação a você, para poder até mesmo, quem sabe, se colocar ao seu lado novamente, criar novamente uma oportunidade a dois, tá? Então nós temos esse tipo de situação. Aí com o baralho cigano, vimos então tudo isso aqui na mesa. Chegando agora às nossas conclusões então, vamos lá. Ele ou ela vai te procurar? Vimos que não agora, porque existe uma situação aqui que gera um bloqueio, uma trava emocional, né? Relacionado a ideias de falta de confiança a dois, ou de companheirismo, né? De apoio, de compreensão, o que quer que seja, tá? Mas no que ele ou ela está pensando? Principalmente que vocês consigam modificar isso juntos, que vocês possam criar novas oportunidades, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que está ali receosa, cautelosa com você agora, né? Então não vai agir nesse momento, tá? Te observando, tá? Prestando atenção na forma como você age, para de repente a partir daí começar a considerar novas atitudes com você, tá? Então saiba disso. É importante a maneira como você vai se colocar então nesse momento, tá? Se você de repente é daquele tipo mais pavio curto, não coloca tudo a perder, né? Como alguém que de repente pensa assim, então não vai me procurar, então tá achando que tem problema, então já vou acabar com esse negócio agora, já vou lá, vou chegar na voadora, vou chutar o balde, pronto, acabou. Não faça isso, tá? Porque é alguém que tem o desejo de que as coisas entre vocês possam mudar, possam melhorar e tá prestando atenção no seu comportamento. Às vezes as pessoas fazem isso com a gente, né? Ficam ali nos avaliando, até mesmo nos julgando, enfim. Mas se é disso que a pessoa precisa para se sentir segura ao seu lado, confiante ao seu lado, ok, né? Então saiba jogar dentro do cenário, tá bom? É a dica que eu te passo.
Então, com o baralho cigano, nós passamos essas ideias e agora eu vou colocar ali o tarô, então, também, para fechar para você. Vamos lá. Aí a gente vai ver se o tarô vai combinar com o que a gente já está tratando aqui, se encaixando com alguma carta da mesa, né? Ou se vai adicionar informação. Vamos ver então qual o arcano maior que vem aí para você. Mostrando a energia entre vocês agora, né? Mais palavras aqui para a gente enriquecer sua leitura. Qual é o arcano? A Roda da Fortuna. Olha só, gente. Interessante esse arcano, viu? Mostrando a energia entre vocês agora, porque é um arcano sobre altos e baixos, sobre a instabilidade energética da vida. Nada fica como está, né? Tudo vai se modificando o tempo todo. São as diferentes situações pelas quais nós passamos. Ou seja, do que essa roda da fortuna fala? Que se você está no momento agora de adversidade afetiva, tá aqui vendo se a outra pessoa vai te procurar, ou seja, você gostaria de estar juntos agora, você gostaria de que a outra pessoa pudesse ter uma atitude com você, enfim, para o andamento das coisas a dois, mas não está sendo assim. E nós vimos realmente alguns problemas aí, mas vimos também intenção, né? A vontade da outra pessoa de que seja diferente. Talvez vocês só precisem passar pelo que está acontecendo agora com sabedoria, tá? Para que melhores oportunidades possam surgir. E a Roda da Fortuna fala exatamente disso, os altos e baixos, né? Saber passar pelos maus momentos e aproveitar os bons momentos, as fases que nós atravessamos. Então, se você está numa fase adversa agora, tenha sabedoria para passar por ela, tá? Não chuta o balde, como eu falei, até porque nós vimos intenções da outra pessoa aqui de ficar numa boa com você, tá? Então, a Roda da Fortuna tá falando que tudo se transforma, é uma situação que vai se modificar e aí você vem para a parte de cima da roda, é onde estão as boas oportunidades. Então é um arcano que está mostrando aqui um caminho de uma perspectiva positiva no campo afetivo para você, em relação à pessoa que você pensou aqui para poder ganhar a sua mensagem, tá? Então, assim, é saber lidar com essas diferentes fases que nós atravessamos na vida e isso, claro, dentro da nossa vida afetiva, do nosso contexto, caminhando ao lado de alguém, acontece muito também, né? Um relacionamento que ora tá bem, depois dá um problema, né? Pode haver uma briga, fica cada um para um lado, e aí você fica achando que acabou, e aí o que vai ser daqui para frente? Daqui a pouco vira a chavinha, né? A energia muda, começa a dar tudo certo de novo. É assim, tá? A roda da fortuna, os altos e baixos da vida. Então, saber lidar com cada fase. E esse é um arcano que traz, então, uma perspectiva de mudança para um cenário mais positivo entre vocês aí. Combinado? Fechamos assim, então, a sua leitura. Agradeço pela presença de todos no canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.